Mas não dá pra começar o programa de hoje sem falar do que aconteceu ontem em Recife. Jogo da Copa do Nordeste. A espetacular Copa do Nordeste, uma competição que eu tenho um baita carinho. E Sport e Fortaleza. Sport e Fortaleza jogaram. O jogo foi tranquilo, não teve problema nenhum, pelo que falaram. Não teve briga na arquibancada, não teve confusão. Um jogo de futebol, uma partida de futebol. E aí na saída do ônibus do Fortaleza, enfim, no trajeto entre a Ilha do Retiro e o hotel, o ônibus sofreu um atentado. Ah, André, o ônibus foi apedrejado. O nome disso é atentado. É tentativa de homicídio. Nós temos que falar as coisas como elas são de fato. Isso aí não é um ato ingênuo de pressão ao adversário. Primeiro que foi na saída do jogo. E segundo, que isso aí é pra matar. Isso não é pra chamar atenção. Vários jogadores se feriram. O Fortaleza emitiu uma nota detalhando a situação dos jogadores. O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio. O lateral esquerdo Escobar sofreu um trauma na cabeça com um corte na boca, outro corte no supercílio. Dudu, Tite, Brites, Sacha, todos eles se machucaram. E a verdade é que, infelizmente, esse tipo de situação continua acontecendo no futebol brasileiro. E daqui a pouco vai acontecer uma tragédia. E quando eu falo que daqui a pouco vai acontecer uma tragédia, eu tô falando que daqui a pouco vai acontecer uma tragédia que vai finalmente fazer com que as pessoas se mobilizem. Porque, veja, toda hora morre um torcedor vítima de violência, uma torcedora, tem brigas aí pelas cidades, envolvendo torcidas, e não acontece nada. Porque a verdade é que a sociedade já meio que absorveu a história de torcedor morrer. Ah, era de organizada, tinha nada que tá lá. Sim, a gente ouviu isso e leu isso em várias e várias mortes recentes do futebol, inclusive na morte da menina no Allianz Parque. Ouvi várias vezes. Muita gente falando. Ela era de organizada. E depois a gente foi ver que não tinha nada a ver, né? Foi uma vítima da violência. Como se o fato de ser de organizada permitisse que a pessoa pudesse morrer. Ah, é de organizada. Se morrer não tem problema não. Então, as tragédias elas já estão acontecendo. Só que elas já viraram notícia. Ah, mais um torcedor morreu. Ah, briga de torcida, torcedor morreu. Sabe o que vai acontecer? E eu tô falando há tempos. Daqui a pouco vai morrer um jogador, um técnico, um árbitro, um dirigente, um jornalista. E aí vão tratar como tragédia. E aí vamos tratar como se fosse o limite. Pô, agora chegamos no limite, agora não dá mais. Vai acontecer, gente. Já teve esse tipo de atentado contra o ônibus do Bahia, provocado pela própria torcida. Teve esse ontem. Já tivemos vários e vários e vários e vários. Hoje é a torcida do Sport.
Ontem foi de outro clube, amanhã será de outro. E prestem atenção no que eu tô falando. A tragédia da violência envolvendo o futebol, ela é da sociedade, tá? Ela é da sociedade. Mas aqui a gente tá falando de futebol e eu tô tentando focar nesse problema. A gente sabe que o problema é bem maior. Mas tentando focar nesse problema, no problema da violência relacionada ao futebol, a tragédia tá acontecendo há décadas. E tá virando, sabe? Mais um torcedor morreu. Não, outro. Então, mas é de organizada, é de torcida. Aí a investigação depois é pra saber se a pessoa era da organizada, se não era, se era da ala mais radical da organizada, se não era. Ao invés de tentar direcionar ao fato. De novo, vou repetir como se fosse, sabe? Como se desse permissão. É de organizada? Então vai pra matar ou morrer. Morreu. É assim que muita gente trata a morte de torcedores por aí. Tem torcedor que é bandido travestido de torcedor que morre? Evidente que tem. Mas tem muito inocente morrendo também, cara. Tem muito inocente saindo de casa pra ver um jogo de futebol e que volta num caixão. E a morte de torcedores já virou banalidade. Mais uma. Prestem atenção no que eu tô falando pra vocês há tempos. Tá chegando a hora que vai morrer um jogador, que vai morrer um torcedor. Torcedor já morre faz tempo. Que vai morrer um dirigente, que vai morrer um treinador, que vai morrer um árbitro, que vai morrer um jornalista. Prestem atenção no que eu tô falando. E aí sim, aí a sociedade vai tratar como o barril entornando. Agora não dá mais. Não dá mais faz tempo, gente. Não dá mais faz tempo. 6 jogadores foram atingidos e a delegação foi levada ao hospital mais próximo. O goleiro João Ricardo, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar, o lateral direito Dudu, os zagueiros Titi Brites e o volante Lucas Sacha se machucaram.